Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso BlazeBot. Ederson Luiz aqui falando. Nessa aula eu vou passar para vocês a necessidade de ajustar os horários, tá? O horário do teu computador e o horário configurado lá na IK Option, tá certo? Esses horários eles têm que estar batendo, pessoal. Por quê? Porque depende que os horários estejam batendo tanto lá na corretora como no teu computador, para que os sinais que são recebidos e são operados pelo robô, eles estejam no mesmo tempo, tá? Eles estejam no mesmo, as entradas sejam feitas na mesma hora, certo? Então, é o seguinte, aqui na corretora, você vai vir aqui em configurações, tá? E no fuso horário aqui, pessoal, eu já comentei isso, né? Mas é sempre bom relembrar. No fuso horário, vocês vão deixar como Buenos Aires, tá? UTC-3, correto? Fez isso daqui, pode fechar, beleza. Aqui vocês vê o horário que está na corretora, certo? Aí, esse horário aqui tem que estar igual ao que está no teu computador. Então, vamos ver aqui. Se eu colocar, aqui está o horário da corretora e aqui está o relógio do meu computador. Ó, vocês podem ver, 13h10, aqui 45, 46, está quase igual. Ele está com quase 1 segundo de diferença. Essa diferença, pessoal, é o que a gente chama de delay, tá? Esse é o delay que no caso é a diferença do horário do nosso computador para a corretora. E isso vocês têm que sempre deixar o mais próximo possível, o mais igual possível, tá? É difícil deixar exatamente, mas se ele tiver com uma diferença ali de 1 segundo, 2 segundos, já é, tipo assim, 2 segundos já é muito. É preferível que você deixe pelo menos uma diferença de 1 segundo. Existe a opção de configurar o delay lá no robô também, vocês vão ver mais para frente, mas é preferível que a gente não dependa disso, que a gente consiga fazer essa configuração do horário, né? Então, pessoal, feito a configuração aqui na corretora, né, nas configurações, colocado o fuso horário ali de Buenos Aires, vocês vão no computador de vocês, nesse meu caso aqui, eu utilizo o Windows 10, né? Então, eu venho aqui nessa opção, nas configurações do Windows, e hora e idioma, né? Percebam que aqui tá escrito definir horário automaticamente, né? Essas opções têm que estar desativadas, tá, pessoal? Deixem desativadas. Caso o horário esteja muito diferente, você vai ter que fazer essa definição. Então, você vai ter que habilitar isso daqui para definir o horário automaticamente, né? E aqui no fuso horário tem que deixar como Brasília, tá, pessoal? Configurem no computador de vocês, tem que estar Brasília, UTC-3, tá certo? Se eu precisar alterar o horário, né? Se eu precisar alterar manualmente o horário, basta eu desativar essa opção aqui e fazer a alteração manual por essa opção, né? Tá certo? Vem aqui, faça a alteração e pronto. Mas procurem sempre, caso vocês percebam que tenha diferença nos horários, né? Você vai fazer essa comparação. Vai vir aqui e vai comparar com o horário do teu relógio. Ó, se tivesse muito diferente, então eu viria aqui e tentaria definir ele automaticamente. Ele iria fazer essa definição automaticamente e deixaria mais próximo possível. Aí, se eu fiz essa opção, se eu ativei essa opção e vi que ele já ficou quase igual, eu volto aqui e desativo essa opção, tá? Deixo desativado, tá certo? Sempre lembrando que o fuso horário no teu computador tem que ser Brasília e o fuso horário lá na corretora
tem que ser Buenos Aires, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque muitos dos problemas que as pessoas têm é por não conseguir fazer essa configuração, não configurar corretamente os horários entre a corretora e entre o computador local, entre o seu computador, tá certo? Então, relembrando, vamos deixar desativado aqui e desativado aqui. E o fuso horário para Brasília, certo? E outros Windows, talvez o Windows 7, seja um pouco diferente, tá, pessoal? Mas a premissa é a mesma, né? Sempre tentar deixar o máximo possível iguais os horários. Então, faça a configuração e venha conferir. Veja se os horários aqui estão praticamente iguais, tá certo? Então, é isso, pessoal. Para configuração de horário, é isso. Se vocês tiverem dificuldade quanto a essa configuração, entre em contato com o nosso suporte, que eles têm outros videozinhos também que podem ajudar, tá certo? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.